Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como é que está seu coração? Como é que está a sua mente? Estamos para mais um vídeo aqui no canal. Estava com saudade de vocês. E para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu me chamo Missionária Santina, sacerdotisa do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aos novos inscritos. Seja bem-vindo. Que você possa aqui nesse canal encontrar uma palavra de paz, de ânimo, de esperança, de renovação para a sua vida. Seja bem-vindo. Eu já estava com saudade. E eu trouxe uma palavra hoje, e a palavra que eu trouxe se encontra no livro de Lucas, do verso 5 em diante, onde ele fala da pesca maravilhosa. Pedro, ele estava já na beira do mar lavando suas redes. A palavra de Deus vai nos falar que haviam pescado a noite toda e não haviam pegado peixe nenhum. Então, à margem do rio está Jesus. E Jesus fala para Pedro: Pedro, volte ao mar alto, volte novamente ao mar, lança tuas redes ao mar novamente. E Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu trabalhei a noite toda. Eu lancei as redes a noite toda, em vão, e eu não consegui pescar nada. Mas sobre a tua palavra, eu as lançarei. Sobre a tua palavra, eu as lançarei. Por que Pedro falou para Jesus sobre a tua palavra? É apenas uma palavra de um homem que estava à margem do rio, ou melhor, estava à margem do mar. Se ele já tinha pescado a noite inteira, já tinha lançado as redes a noite toda e não havia pegado nada, por que agora Jesus falando para ele: vai novamente, lança suas redes? Por quê? Será que ele olhou para Jesus e disse: olha, será que realmente vai acontecer? Será que realmente, se eu obedecer a palavra dele, realmente eu vou pegar peixe? Porque Pedro não tinha muita intimidade com o Senhor. E Pedro já estava lavando as redes, por quê? Porque ele já estava cansado, ele já estava desanimado, ele já não acreditava mais na pesca, porque a noite toda não tinha pego nada. Então ele já estava desacreditado, ele já estava desanimado, ele já estava angustiado, porque Pedro vivia da pesca, ele precisava ter uma noite bem-sucedida, ele precisava voltar para casa com o barco cheio de peixe, e ele voltou para casa sem nada. E agora, sobre uma palavra, Pedro resolve voltar para o barco. Pedro obedece à palavra de Jesus. E muitas vezes, aqui quando ele está lavando as redes, significa muitas vezes de desistir. O que eu entendo com essa palavra é que quando ele está lavando as redes, ele está pondo um ponto final naquele dia ou naquela noite. Lavando as redes quer dizer eu encerrei. Lavando as redes quer dizer não quero mais. Lavando as redes quer dizer guardando o que ele tem de melhor. Guardando o que ele sabe fazer. Pedro já estava cansado. Pedro lutou a noite inteira, como Jacó lutou a noite inteira com o anjo, né? E de manhã o anjo lhes concedeu a bênção. E Pedro trabalhou a noite inteira, pescou a noite inteira e não tinha pego nada. E pela manhã ele recebeu a sua bênção. O que eu quero que você entenda nessa leitura do verso 5, aqui diz também que eles pegaram tanto peixe que tiveram que chamar outros barcos para lhe ajudar a tirar os peixes. Por quê? Porque obedeceram um comando, obedeceram uma palavra, obedeceram um conselho, né? Muitas vezes as pessoas vêm para nós e falam: olha, não faz assim, faz assado. E nós dissemos: não, eu já fiz dessa maneira, não deu certo. Não damos ouvido à palavra de alguém,
não damos ouvidos ao conselho de alguém, às vezes até mais novo em experiências do que nós, mas a pessoa tem uma outra visão. E muitas vezes quem está de fora tem uma visão totalmente diferente de quem está dentro do assunto, do acaso, né, da circunstância. Então a palavra de Deus aqui vai dizer que Pedro retornou ao mar e trouxe e pegou uma quantidade muito grande de peixe. Sob o comando, sob a palavra, sob a ordem, sob o direcionamento de Jesus. E muitas vezes eu quero dizer para você assim que, às vezes você olha para você, né? Você olha para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus planos e para os seus projetos e muitas vezes você fala, não, isso não é para mim. Dá certo com todo mundo, menos comigo. Não, eu já tentei uma vez, não deu certo. Não, eu percebi que o fulano de tal também tentou e não deu certo. O fulano de tal foi fazer e não conseguiu. Eu acho que isso não é para mim. Eu acho que eu não tenho esse dom. Eu acho que eu não tenho esse chamado. O chamado de Pedro, a profissão de Pedro era pescador. Acho que era só o que Pedro sabia fazer, ser pescador, era a profissão dele. Mas e quantas vezes Pedro foi para o mar e voltou para sua casa frustrado porque não tinha conseguido pescar? Isso é normal de acontecer. Muitas vezes acontece de um dia não ser igual ao outro, não acontecer a mesma coisa que aconteceu no anterior, mas nem por isso devemos desistir. Devemos insistir e continuar. Então aí você olha assim, você fala, não, eu não nasci para isso, isso não é para mim, isso não é meu chamado, esse não é meu dom. Mas nós temos que persistir, perseverar e não podemos abandonar na metade do caminho o nosso chamado, nossos sonhos, os nossos dons, porque uma frustração na primeira decepção, né? Pedro já estava lavando as redes para guardar porque não tinha tido uma noite bem sucedida. Estava cansado. Ele podia ter olhado para Jesus e disse, olha Jesus, você está vendo aqui, eu estou lavando as redes porque eu já pesquei a noite toda e não deu certo. Não é porque você está falando que agora vai dar. Ele não questionou, entendeu? Ele não questionou em momento algum. Ele disse, se você está falando, então vai dar certo. Eu tenho exemplos comigo de pessoas que me chamam para orar, me chamam para pedir aconselhamento. E aí eu aconselho e falo, olha, faz assim, faz assado. Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, né? Mas nós que temos sabedoria de Deus, experiência de Deus, e muitas vezes quando estamos dando direcionamento, estamos dando aconselhamento, isso já vem de Deus. É Deus que está nos orientando naquele momento. Então, eu recebo muitas ligações, muitas mensagens no meu WhatsApp de pessoas pedindo orientação, né, aconselhamento. E se eles seguirem as orientações que nós damos, eu no meu caso, e obedecer, vai dar certo, né? Tem que dar certo. Porque nós estamos aqui para ajudar, não para atrapalhar. Então Pedro podia ter dito para Jesus, Jesus, como assim tu está dizendo que se eu lançar as redes novamente eu vou pescar? Podia ter nascido dúvida no coração de Pedro, ele disse, será? Mas será mesmo? Ele está dizendo, mas eu já fui. E tem um detalhe importante nessa palavra, que Jesus falou, vai-te ao mar alto e lança novamente as redes. O que eu entendo com essa palavra, no mar alto? Águas mais profundas, intimidade com o Senhor, insistir, se aprofundar naquilo que você gosta de fazer, se aprofundar na intimidade com Deus, se aprofundar na palavra do Senhor, se aprofundar no conhecimento de quem está mandando ou de quem está orientando,
se aprofundar na palavra de quem está dizendo, não, eu tenho certeza que vai dar certo. Ontem eu tive uma experiência muito grande, porque eu acompanho famílias, né? Durante a minha vida toda eu faço acompanhamento com famílias. E ontem uma pessoa me mandou uma mensagem desesperada, dizendo: missionária, está dando tudo errado, não está dando nada certo, está acontecendo assim, assado, cozido e ensopado. E eu, na hora ali, enquanto eu estava ouvindo o áudio da pessoa, eu dei um direcionamento para ela. Eu disse: olha, faça assim, está acontecendo assim porque Deus está permitindo, porque Deus tem as maneiras dele trabalhar, é uma estratégia de Deus, confia, tão somente confia. E quando foi à noite, já era tarde da noite, a pessoa me retornou e disse: missionária, desculpa o horário em que eu estou retornando para você, eu sei que é tarde, você já está descansando, mas eu quero dizer para você que tudo que você falou é verdade. Está se resolvendo agora, tudo que você falou no áudio para mim. Então, assim, a honra e o mérito não é meu, né? Simplesmente foi o poder da palavra, nós lançamos uma palavra. E o mundo espiritual, ela é tomado por palavras. O mundo espiritual é formado por palavras lançadas. A palavra de Deus já diz que a nossa palavra é como uma flecha de 2 gumes. Depende da palavra que você lançar, ela tanto brota, nasce uma árvore e dá fruto, como ela também mata e abate. A palavra de Deus também vai nos dizer que Deus, quando criou o mundo, a terra era sem forma e vazia. E com o poder da palavra, Deus fez todas as coisas. Não existia nada, nada. A terra era sem forma e vazia, não existia nada, forma nenhuma. Não existia vida, não existia nada. Quando se diz que não existe vida, não tem esperança. Deus podia olhar para a terra e dizer: nossa, aqui nunca vai dar nada, não vai ser nada, e não tem como mudar isso. Mas Deus lançou a palavra e disse: haja, meu Deus, é forte isso daqui, haja e ouve. Houve céu, houve mar, houve pássaros, houve o sol, teve a separação. É tremendo. Então, o poder da palavra. Se você olhar para a sua vida, para a situação, para as circunstâncias, e você ficar dizendo: não vai dar, não vai acontecer, não vai dar e não vai acontecer. Porque você está lançando uma palavra contrária. Mas se você disser ao contrário, vai dar, eu vou conseguir, vai acontecer, vai ser, então será, vai acontecer, porque nós temos que crer, nós temos que ter determinação e profetizar. Quando Ezequiel olhou para o vale dos ossos secos, Deus falou para ele: o que tu vê, Ezequiel? E ele disse: eu vejo um vale de ossos, ou seja, aqui eu não vejo nada, não vejo vida, não vejo esperança, não vejo nada. Mas Deus falou para ele: profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. E Ezequiel profetizou. Amém? Então nós não podemos olhar para a situação e dizer: não, não vai dar. Eu não nasci para isso. Por quê? Porque sobre você e sobre mim existe uma palavra. Deus já lançou sobre a sua vida e sobre a minha vida uma palavra. Nós temos o poder da palavra. Eu profetizo, eu sei que vai acontecer. A minha filha, uma vez, ela disse: mãe, eu passava na frente de uma clínica e eu tinha um desejo enorme de trabalhar naquela clínica. A minha filha é enfermeira. E ela dizia: eu quero trabalhar aqui. Um dia eu vou trabalhar aqui. Ela passava lá e profetizava e dizia: eu quero trabalhar aqui. E ela mandou um currículo e ela foi contratada. Bem ali onde ela queria trabalhar. Eu tenho a minha casa hoje, eu agradeço, como eu falei no outro vídeo, a Deus pela minha casa. Mas quando eu passava em frente às casas lindas, que eu via as casas bem feitas, com sacada para fora, com vidros bonitos na sacada,
E eu dentro de mim, eu dizia, nunca vou ter uma casa dessa. Nunca. Mas se Deus quiser um dia, Deus vai me dar condições de eu ter. Hoje eu tenho a casa dos meus sonhos. Por quê? Porque existia uma esperança dentro de mim de obter, né? Tudo isso gera milagre. A partir do momento que você acredita, que você decreta, que você lança a palavra, você está depositando a sua fé, a sua esperança, a sua convicção e a sua certeza. Então nós não podemos largar, abandonar, lavar as redes e desistir. Dizer que não é para mim, que não vai acontecer porque dá certo com todo mundo menos comigo. Não, você tem que crer. Você pode lavar as redes, mas volte ao mar alto. Tente novamente. Não deu certo de um jeito, faça de outro. Mas não podemos desistir, não podemos desanimar, não podemos dizer, para mim já deu. O Senhor Jesus, Ele está no barco. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Basta nós crer. E crer com fé, com certeza, com convicção, que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. É aquele que criou os céus e a terra com o poder da palavra. Lance uma palavra sobre a tua vida, lance uma palavra sobre a tua família, profetiza coisas boas sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu esposo, sobre o teu lar. Repreenda toda palavra contrária que saia da sua boca ou que saia da boca de alguém sobre a sua vida. Muitas vezes as pessoas lançam palavras de maldição sobre a minha e sobre a tua vida, e essa palavra nos atinge, e nós precisamos estar revestidos da couraça do Senhor, do poder do Senhor, para que possamos nos proteger. Então nós precisamos nos abençoar e dizer, Senhor, nos proteja de toda palavra mal, nos guarde de toda palavra mal, toda palavra lançada contra a minha vida, nós colocamos por terra no nome poderoso de Jesus. Amém? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu vou ter um prazer imenso em ler o seu comentário. Compartilha com mais alguém. Pinta o joinha aí embaixo. Eu estou feliz que nós já chegamos a 142. Vamos chegar aos 160, meus irmãos. Chame seus amigos. Chame mais alguém para fazer parte dessa família, para que essa família, palavra de fé, venha crescer. No nome de Jesus, amém? Graça e paz.